Doutora Gabriela Zancanelli, nesse sentido, eu sei que ninguém é pitonisa, nós não estamos no oráculo de Delfos aqui, mas estima-se que tudo indica que essa seja já uma fase intermediária, nós já estamos indo, não sei se eu estou adiantando queimando etapas, para o final do processo, né? Agora, é possível que esse processo termine esse ano, alguns chegam a estimar que é por volta de setembro, outubro, mas um passo de estimativas vai depender de uma série de questões. No caso, foram 5 atribuídos indícios. É bom lembrar, quando é recebido uma acusação, é que há indícios, né, que é condenado. São coisas vulgares que eu estou dizendo, mas para quem nos acompanha, a pessoa acha, não, recebeu, já foi recebido o processo, já está condenado. Não, ele é um réu, pode ser absolvido ou não. Aí como é que fica essa questão? Os 5 crimes atribuídos especialmente ao ex-presidente, né, que é a grande figura desse processo. É um exagero atribuir 5 crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a formação, grosso modo, de uma organização lá armada criminosa, a tentativa de golpe de Estado e mais 2 crimes que envolvem o patrimônio público com penas muito inferiores aos 3 anteriores. É um exagero fazer isso eu estou pegando o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele é a grande figura do processo, nada contra ele, evidentemente. O que a senhora acha? Eu não acho exagero, eu acho que nosso país realmente esteve num momento muito, muito, muito perigoso. E quem acha que esse crime de golpe de Estado, né, de tentativa de abolição democrática do Estado de Direito e esses outros crimes, formação de quadrilha, que a gente tem imputado ao ex-presidente da República, são crimes de menor potencial ofensivo, não sabem o que efetivamente estão falando, né? Um golpe de Estado, uma abolição da democracia, ela poderia trazer ao nosso país consequências, e não só consequências políticas, consequências jurídicas e consequências para todos os cidadãos, né? Porque a nossa democracia é uma jovem democracia, ela ainda não está totalmente amadurecida, né? Nós temos a democracia desde 1988, que a gente tem essa forma que a gente tem na nossa Constituição. Então, portanto, eu acho esse crime muito grave. Eu não acho um exagero o presidente da República ser condenado com rigor da lei por aquilo que ele efetivamente tentou. É claro que ele pode ser absolvido, né? Como o nosso colega falou mesmo, a gente viu que ele privilegiou uma defesa jurídica a uma defesa política. Ele pode, eventualmente, vir a ser absolvido nesse inquérito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que minimizar essa situação, dizer que as penas têm que ser mitigadas, é um erro muito grande. Sobretudo num país como o nosso, em que a gente passou por 2 impeachments, né? Numa jovem democracia, nós passamos pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor e da ex-presidente Dilma Rousseff, e nós saímos de 21 anos de ditadura militar, né? 21 anos de ditadura militar que trouxe uma série de consequências ao nosso país, que o nosso país paga até hoje. Então, portanto, né, se realmente houve e a meu ver há realmente provas, existem provas que mostram que Bolsonaro planejou e quase implementou um golpe de Estado, ele tem que ser punido com rigor da lei. Doutor do Bruno. 2 impeachment, 3, porque teve o impeachment do presidente do Corinthians há pouco tempo. Essa é uma instituição muito importante da República. Exato. Eu não concordo, mas... Olha, eu queria fazer uma análise jurídica também. Muita gente está falando, olha, como que eu posso ter 2 crimes ao mesmo tempo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado? Exato. Um crime não absorveria o outro. Eu não teria aqui a aplicação do princípio da consunção, porque eu consigo dar um golpe de Estado sem a abolição do Estado Democrático de Direito. E tem muitos pensadores importantes, como o professor Miguel Reale Júnior, defendendo que não, que isso tem que absorver. Ou eu dou um golpe de Estado, e isso já vai ter a abolição do Estado Democrático de Direito, ou eu vou cometer o outro crime. E essa foi uma tese que foi aventada já pelo ministro Barroso,
que não vota nesse julgamento, porque é o julgamento da primeira turma. E eu também entendo que não. Eu entendo que não há o princípio da consunção, e aqui trago o meu raciocínio. Eu posso depor o governo legitimamente eleito, não deixar alguém assumir a presidência, mas manter as instituições funcionando. O Senado funcionando, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, e eu simplesmente vou dar um golpe ali eleitoral. Aquela pessoa que foi eleita, eu vou impedir que ela assuma. Eu posso sequestrar essa pessoa, eu posso matar essa pessoa, eu posso fazer com que ela não volte para o Brasil se ela estiver fora. E isso é um golpe de Estado, sem que, na minha opinião, haja a abolição do Estado Democrático de Direito. Eu posso abolir o Estado Democrático de Direito sem um golpe de Estado. Eu sou presidente da República, legitimamente eleito, como já aconteceu, inclusive no Brasil, e fechar o Congresso Nacional e fechar as instituições. O tal do autogolpe, como aconteceu, por exemplo, com Getúlio no Estado Novo. Ele não tinha sido exatamente eleito. Aí, não, foi eleito indiretamente, que é pela Constituição de 34, exato, a primeira eleição seria indireta. É verdade, você tem toda a razão. Mas ele faz um autogolpe, né? Então, são coisas diferentes. E eu posso ter os dois. Eu posso depor o governo legitimamente eleito, como houve em 64, e fechar o Congresso Nacional, depor deputados, caçar ministros do Supremo Tribunal Federal, caçar a força da Constituição. Então, na minha opinião, são sim dois delitos diferentes, e na acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, ele vai delinear ali o que está acontecendo. Naquelas minutas de golpe, nos considerandos, não era só a deposição do governo eleito, não era só impedir que Lula fosse empossado no seu mandato de presidente da República, era também eliminar, em alguns casos, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi cogitado também a prisão do presidente do Senado à época, Rodrigo Pacheco, que isso é o que é, segundo Mauro Cid, enxugado pelo Bolsonaro. Fala, não, o presidente do Senado não. Então, é uma acusação, sim, bastante extensa, de 5 crimes, mas que me parece que tem algum lastro jurídico. O lastro jurídico tem. Há, sim, uma discussão acadêmica em relação a isso, mas há um lastro jurídico, não acho que é um excesso. Vai depender agora de saber se vai ser condenado por todos esses crimes. Se todos esses crimes existem, pode ser condenado parcialmente também. Pode ser absolvido, pode ser condenado, mas pode não ser condenado em tudo. Pode não ser condenado pelos danos, mas acredito que, pelo que a gente viu dos outros casos do 8 de janeiro, acredito que, se houver uma condenação, deva ser uma condenação pelos 5 crimes. Doutora Cássio Miranda, eu estou aqui como se fosse o ministro relator. Vocês, como os advogados, temos 3 minutos, eu deixo para você aí, por as suas considerações. Aí. A história é cruel, eles falaram da nossa democracia recente, a história é cruel com os presidentes da República e com as legislações por eles aprovadas, sancionadas, né? Se a gente olhar para Dilma, o fundamento tanto do impeachment como da Lava Jato, que levou à derrocada do governo dela, foram 2 legislações sancionadas por ela. A Lei de Anticorrupção, 12.49. Exatamente, e a Lei das Organizações Criminosas, a 12.850, que dispunha sobre a delação premiada, que deu corpo para a delação premiada. E no caso do Bolsonaro, a ironia vai no mesmo sentido, porque o finalzinho do Código Penal que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito foi sancionado por ele também e foi uma briga dele. Se nós lembrarmos, Daniel Silveira, que foi condenado com base na Lei de Segurança Nacional, Bolsonaro disse que era um absurdo, que havia necessidade de uma lei mais condizente com aquele momento da democracia, e eis que a base do governo editou e depois ele sancionou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são a base do seu processo e de uma eventual condenação. Então, acho que a nossa democracia é tão jovem que ela tem ainda esses problemas relacionados às instituições, mas ela também tem um quê de ironia.
às vezes, que leva a situações como essa. Resta saber qual será o resultado do processo, mas fato é que nós teremos muitos aspectos ainda a serem discutidos e comentados, porque não acho que essa seja uma equação fácil. Acho que caminhamos rumo à condenação de parte dos acusados nesse primeiro núcleo, mas não vai ser uma equação fácil, especialmente aquelas relacionadas aos resultados indiretos dessas eventuais condenações. Estamos indo caminhando para o final. Eu vou dar uma de advogado, doutor advogado, defensor do general Augusto Heleno. Sim ou não, vocês vão responder agora. Vocês são favoráveis à transmissão dos julgamentos pela TV Justiça? Doutora Gabriela, sim ou não? Sim. Sim. Doutor Bruno? Absolutamente não. Doutora Cássia? Eu acho que é inevitável, mas eu também tenho as minhas ressalvas. Veja que como essas questões são complexas. Eu queria